Fala pessoal, esse editorial nosso aqui agora tá imperdível, tá? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Primeira matéria, a gente vai falar sobre a nova briga do Donald Trump. Pois é, parece que o Donald Trump resolveu seguir o modelo Bukele, aquele do presidente de El Salvador, que partiu para cima de juízes esquerdistas lá em El Salvador. E ele conseguiu fazer o impeachment, inclusive, de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. O Bukele. O Donald Trump quer seguir a mesma receita e agora partiu para cima de vários juízes, dos quais ele chamou de juízes radicais de esquerda. Outro ponto que a gente precisa falar é uma derrota que o ministro Alexandre de Moraes sofreu nos Estados Unidos e que envolve a Interpol. Pois é, parece que algumas decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal foram negadas pela Interpol. E cada vez que ele está sofrendo derrotas, isso está enfraquecendo, né, a imagem do Alexandre de Moraes no âmbito internacional. Ele sofreu derrota, primeiro pelo pedido de extradição, que aconteceu lá nos Estados Unidos, contra um outro jornalista lá na Espanha, também sofreu, inclusive com críticas falando que as decisões são políticas, e a gente vai falar sobre isso aqui com vocês também. Outro caso que a gente não pode deixar de comentar é o caso da cabeleireira, a Débora dos Santos, que foi condenada a 14 anos de prisão por ter escrito "Perdeu o Mané". Uma ala radical da esquerda que espuma pela boca falou que a pena foi pequena demais para Débora, de 14 anos, porque ela escreveu "Perdeu o Mané". Ela nunca foi reincidente, nunca teve problema criminal, não se tem prova nenhuma de que ela adentrou no prédio, no palácio, e nem armada ela estava. A única arma que ela tinha era um batom. Pois é, mas isso é um claro recado que o Supremo Tribunal Federal quer mandar para Bolsonaro e os bolsonaristas, não tenha dúvida. É um julgamento político. E agora, um ministro do Supremo Tribunal Federal acompanha Alexandre de Moraes e também dá a decisão nesse sentido. Outro ponto que a gente vai falar com vocês aqui também, né, é uma lavada que o PT tomou, uma invertida que o PT tomou ao tentar jogar a culpa da alta da Selic na gestão anterior. Meu amigo, parece que ninguém mais acredita nessas bravatas do PT. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse editorial, tá preparado especialmente para você. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado pela confiança e credibilidade. Pessoal, eu costumo gravar todos os dias para vocês. Ontem, no domingo, eu falei que talvez eu colocaria um ou outro vídeo porque eu queria curtir a família. Eu não consegui. Ontem me deu uma enxaqueca e passei mal, acabei passando muito mal e acabei passando o domingão, foi de cama mesmo, tá? Então, nem consegui gravar para vocês. Vocês podem ver que eu tô um pouquinho baqueado aqui ainda, já tô melhor, tá? Enxaqueca já passou, tô só com o corpinho um pouco baqueado ainda, mas a gente volta com toda a força aqui para trazer conteúdo para vocês, tá? E só lembrando, não esquece de se inscrever no canal, curte aí, pessoal, dá uma força, tá? Que a gente está com a meta agora, chegar a 1.800.000 seguidores, tá? E não deixa de visitar a nossa biblioteca digital também, não. Pretendo ainda essa semana colocar mais livros para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha, nós estamos com vários livros aqui e eu recomendo demais para vocês que querem ganhar dinheiro, tá? Isso aqui é uma oportunidade de ouro. Os Segredos Milionários dos Leilões de Imóveis. Esse livro está muito bom, compensa muito você entender um pouco mais desse universo dos leilões de imóveis, tá bom? Clica na descrição aí, escolhe o livro, faz o download e paga o valor que você acha justo, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, bora começar? Matéria da revista Oeste. Trump denuncia ativismo judicial nos Estados Unidos e fala em juízes radicais de esquerda. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele voltou a criticar o judiciário norte-americano na última quinta-feira. E em uma publicação que ele fez na sua própria rede social, que é a Truth Social, né, que é a rede social, o Trump alertou os Estados Unidos, né, e o mundo, né, que vem passando por isso, por aquilo que ele chamou de injunções nacionais ilegais emitidas por juízes radicais de esquerda que podem muito bem levar à destruição do nosso país. Tá, o que o Donald Trump argumenta aqui? Qual a justificativa do Donald Trump? O Donald Trump fala o seguinte, olha, peraí,
A gente tem hoje um presidente, deputados, senadores eleitos pelo povo. E aí, juízes que não são eleitos pelo povo, radicais de esquerda, doutrinados às vezes até pelas universidades aí, entram nos cargos como juízes, e esses juízes querem barrar e travar a atuação do presidente eleito. E isso é uma violação à democracia. E aí, quando a gente observa, né, outros lugares, vamos dar um exemplo aqui no Brasil, e isso tem que ser observado mesmo. Um juiz, às vezes de primeira instância, com poder para eliminar uma decisão de um presidente da República, isso é absurdo, né? Aqui no Brasil, saiu várias matérias, não é só uma, que o crime organizado financia o estudo de jovens das periferias para que eles se tornem juízes, delegados, policiais, para entrar dentro do sistema e blindar o crime organizado. Agora imagina um juiz que foi preparado pelo crime organizado, entra dentro de um cargo de juiz, ou talvez até num cargo maior, e tem o poder de barrar o presidente eleito ou senadores eleitos e tirar. Cara, é uma aberração esses juízes estarem arrancando e tirando parlamentares, porque falou isso, fez isso aqui. O povo escolheu. Vou dar um exemplo claro, a Carla Zambelli aqui, né? Eu já saí do Trump e vim para o Brasil. Vou dar um exemplo claro, a Carla Zambelli. Já estão formando maioria, a Carla Zambelli vai ser caçada, porque ela pegou uma arma ali e saiu andando, né? Atrás de um militante de esquerda. É deplorável a ação da Carla Zambelli. Não pense que eu vou passar pano para ela, eu não vou. Mas cá entre nós, o ato aconteceu antes, o povo já viu, já sabia e mesmo assim ela foi eleita. E aí, é democracia ou não é democracia tirar o mandato dela agora? Fala para mim que eu quero saber, tá? Né? Não foi um caso depois do mandato, foi um caso antes do mandato, tá? Mas vamos lá. Alan dos Santos, esse cara é uma pedra no sapato do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes quer pegá-lo de qualquer forma, né? De qualquer jeito. É uma questão absolutamente pessoal. Quem não entende isso é porque não entende nada de justiça. A Interpol e os Estados Unidos negaram ordem de Alexandre de Moraes contra Alan dos Santos. A Interpol e o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmaram que as evidências de crimes reunidas pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes, né, contra o Alan dos Santos, jornalista, são insuficientes, né? Essa matéria que foi divulgada aqui, que eu estou trazendo para vocês, é de domingo. Por esse motivo, o pedido de extradição não foi atendido. O nome do Alan dos Santos não foi incluído na lista de foragidos da Interpol, tá? Isso agora foi a confirmação, porque essa decisão já tinha sido tomada alguns meses atrás. Foi a confirmação, né? E todos os atos, né, da Interpol foram excluídos do Alan dos Santos, de dentro da Interpol e de dentro do Departamento de Justiça. No parecer, eles inclusive falaram que não existe, né, crime contra a opinião ou crimes políticos lá nos Estados Unidos e que por isso foi rejeitado. E, sabe, os próprios pareceres e decisões são armas e provas fundamentais que a oposição pode utilizar contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes numa eventual denúncia na ONU, né, na OEA ou no próprio Tribunal Penal Internacional. Lembrando que hoje o Donald Trump tem uma espécie de chanceler chamado Marco Rubio, descendente de latinos, o Marco Rubio, que tem aí uma treta, né, uma objeção específica contra os ditadores cubanos, mas contra Maduro e Lula também. E agora os olhinhos dele estão se virando para o Alexandre de Moraes, e ele relatou, né, que pretende fazer uma denúncia no Tribunal Penal Internacional contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. E aí, meu irmão, o negócio fica tenso. Vem cá. Se acontecer, presta atenção, se acontecer uma denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no Tribunal Penal Internacional, e o Tribunal Penal Internacional determinar a prisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, aí o Alexandre pode ser preso aqui no Brasil?
É uma pergunta que deve ter pairado na sua cabecinha aí, não é? Pois é, e a soberania do Brasil? Ninguém vai entrar aqui. Tribunal nenhum vai entrar aqui, certo? Errado. Nesse caso, o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. Se, e somente se, acontecer uma condenação, seja de quem for, pelo Tribunal Penal Internacional, né, e for enviado a ordem aqui, o próprio Supremo é obrigado a cumprir, tá? Porque ele é signatário e ele tem essa obrigação de cumprir. É o caso do Putin, você lembra? Que o Lula falou que o Putin ia vir aqui no Brasil, mas tem uma ordem de prisão contra o Putin. Se o Putin vem aqui no Brasil, pois é, ia dar ruim, né? O Lula ia ser obrigado a pôr o Supremo Tribunal Federal a prendê-lo, senão ele poderia ser considerado cúmplice junto ao Tribunal Penal Internacional, tá bom? Vamos lá, gente, vamos falar dessa coisa absurda aqui, que é a prisão da Débora, né? O ministro Flávio Dino segue Moraes e vota pela condenação da cabeleireira que pichou a estátua da Justiça. O Dino, né, acompanhou, está sendo julgado, né, no plenário virtual da segunda turma, tá? Da primeira turma, onde tem Moraes, Zanin, Flávio Dino, a turma ali que todo mundo sabe que não gosta do Bolsonaro e do bolsonarismo nem um pouquinho, né? E aí votou para dar a Débora uma pena de 14 anos de prisão, né? Como todo mundo sabe, ela pichou, né, a estátua que é chamada de A Justiça, mas não é justiça, né? E aí acaba que ela teve a condenação por parte do Flávio Dino, conforme aqui, matéria da Gazeta do Povo. Isso automaticamente gerou reações, tá? Muitas reações. O jornalista J.R. Guzzo, cara, jornalista top, sou fã desse cara aqui, escreveu o seguinte: a Débora dos Santos foi condenada a 14 anos de cadeia por pichar uma estátua da deusa da justiça e usada por Alexandre de Moraes para provar que ele pode fazer tudo o que quer. Não está apenas sofrendo uma injustiça abjeta, está sendo vítima de um crime. O Congresso é o coautor desse crime. Palavras duras do J.R. Guzzo, mas palavras sensatas, né? E hoje, se ainda há jornalistas que têm o poder da liberdade de expressão, né? Parabéns aí ao J.R. Guzzo. Outra figura que também fez protesto, são vários vídeos de protesto contra essa decisão abjeta, foi um cara que para mim eu gosto muito, né? Romeu Zema, né? Tá fazendo a diferença em Minas Gerais e ele fez um videozinho sobre isso aqui. Bora lá acompanhar. Tiago Brenan, empresário estuprador condenado a cumprir 10 anos e 6 meses de prisão. André do Rep, líder do tráfico e assassino do PCC, condenado a menos de 15 anos e solto por um habeas corpus da justiça. O Wellington Batista Pereira, traficante, pego com mais de meia tonelada de cocaína, condenado a 10 anos de prisão. E agora, vejam isso, Débora Rodrigues, cabeleireira, presa há 2 anos por pichar uma estátua em Brasília no 8 de janeiro e prestes a ser condenada a 14 anos de prisão. Você acha que isso é justo? Parece que tem alguma coisa errada com a justiça do Brasil. Parece que tem alguma coisa errada com a justiça do Brasil. Mais didático impossível. Quero dar parabéns aqui, um comentário especial que foi muito sensato e eu fui crítico, ainda sou crítico desse cara, mas fui muito mais crítico, que é o prefeito Ricardo Nunes. Escreveu aqui, ó, boa abordagem do tema, didático. Que essa reflexão tome a consciência daqueles que têm o poder da decisão. Ainda dá tempo para corrigir. Né? Então o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, veio e fez o comentário. E aí, sabe, tá circulando nas redes sociais essa publicação aqui, tá? Nunca tivemos tanta vergonha de sermos brasileiros. Não. Pelo contrário, eu quero me contrapor essa imagem aqui. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Eu tenho vergonha dos rumos que o Brasil está tomando por pessoas que tomaram o poder, que lá estão para fazer o que os brasileiros não querem.
Põe em votação o processo da anistia e deixa o povo escolher. Eu te garanto que esse povo vai ser anistiado. Põe em votação o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Abra uma votação pública, abra um plebiscito. E você verá quantos brasileiros vão votar. Né? Abra hoje um plebiscito sobre o impeachment de Lula. Vocês vão ver o resultado. Então, não. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Eu tenho vergonha das pessoas que tomaram o poder no Brasil. Tá? Lembre-se, eleição não se ganha, se toma, né? Vamos lá, pessoal. Olha só. O PT tá indignado. Olha só. O Copom eleva a Selic a 14,25, o maior patamar desde 2026. O aumento para 14,25 traz consequências significativas. Elevação da dívida pública, agravamento do endividamento familiar, como prometimento do crescimento econômico nacional. É o que disse o Humberto Costa, petista. Mas aí, ele disse mais. Peraí. E isso, eu ainda digo, a culpa não é do PT, tá? A culpa é da gestão anterior. Ainda tem gente que acredita, né? Eles falam que não. Eles falam, eles são petistas, mas falam e não ficam nem vermelhos, né? O PT culpa direção anterior do Banco Central por alta da Selic, poupa Galípolo e gera ironia da oposição. Vamos lembrar de bons tempos, né? Porque hoje quem está no poder é o PT. Quem já participou de todas as reuniões anteriores do Copom foi o próprio Galípolo. O Galípolo não precisa seguir a regra aqui que o Copom determinou, né? Se seguiu é porque o PT está destruindo a economia brasileira, então precisa aumentar os juros. Mas vamos lembrar de bons tempos onde o PT deveria comemorar e não comemorava, criticava, falava que juro baixo era ruim. Taxa Selic cai para 2% ao ano, a menor da história, com um novo corte de 0,5 pontos. Adivinha quem era o presidente? Não era o Lula, não, era o Bolsonaro. Era a gestão anterior que hoje eles culpam, né, por tá aí com a taxa de 14,5%. Mas aí eu te pergunto, o porquê que essa taxa está 14,5%? Responde para mim, bebê. Qual é o principal fator? Os gastos públicos desenfreados do governo que não retornam em nada para a população. Num momento em que tudo está aparelhado e que não adianta denunciar nada nem ninguém. Nada nem ninguém, não adianta denunciar. O Gustavo Gaia denunciou os gastos exorbitantes das viagens da primeira-dama à Janja, ao Tribunal de Contas da União. O que o Tribunal de Contas da União fez? Arquiva. E aí agora, só para dar um tapinha na cara de você, otário que me assiste, né? Você que me assiste é um otário, tá assistindo um otário. Então você também é um otário que paga as contas disso aqui. Janja está no Japão há uma semana, mas não teve nenhuma agenda oficial. Adivinha quem diz? O Léo Dias. A Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, primeira-dama do Brasil, viajou para o Japão uma semana antes do presidente Lula, mas não cumpriu nenhuma agenda oficial no país. Até esse sábado. A assessoria explicou que as mulheres com quem ela iria se encontrar não estavam em Tóquio. Ninguém fica mandando suas mulheres com dinheiro público uma semana antes para fazer turismo, não. Se ela está lá há uma semana sem agenda oficial, o que ela está fazendo com dinheiro público? Turismo. Está bancando tudo com dinheiro público. E eu garanto para você que essa conta vai chegar e vai lá para a casa do 500 mil. Pode ter certeza. Pode ter certeza que essa conta não vai sair barata. E aí eu tenho que dar os créditos aqui ao Léo Dias, e parabéns ao Léo Dias que fez a publicação para abrir os olhos. Tá vendo o porquê? O porquê que nós temos uma taxa Selic tão alta? É porque os gastos desenfreados do poder público arrebentam com a economia. E aí, para travar a inflação, por causa do tamanho dos gastos públicos, dessa turminha que gosta de imprimir dinheiro, temos que aumentar a taxa de juros para o povo ficar sem crédito. Porque se aumenta a quantidade de dinheiro, se o povo tem mais dinheiro e o povo compra mais, a inflação vem. Agora, se o governo deixa de gastar tanto dinheiro, se os impostos diminuem e o povo sobra dinheiro dos impostos, não, aí fica tranquilo. Por que fica tranquilo? Porque não é dinheiro novo que eu imprimi na praça com os gastos exorbitantes do governo.
É dinheiro que eu deixei de gastar com a companheirada. Pois é, o Brasil precisa aprender demais da conta, só, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É um prazer sempre estar aqui com vocês, trazendo conteúdo. Muito obrigado. E a gente, né, volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês ao meio-dia. Eu tô de volta, põe água no feijão que eu tô chegando. Abraço.